Senhores deputados, cidadãos que nos brindam com suas presenças. Na verdade, eu gostaria de fazer uma solicitação, não sei como chamar essa fala, mas eu gostaria primeiro de deixar claro que o intuito é o de colaborar. O intuito não é, de maneira nenhuma, de estabelecer qualquer tipo de censura aos colegas ou de passar a sensação de que eu sinto que sei mais do que qualquer outra pessoa, porque não é esse o caso. Eu estou na CCJ, tenho a honra de compor a CCJ e já recebi vários projetos de lei para eu me manifestar com relação à constitucionalidade e à legalidade destes mesmos projetos. E eu gostaria, respeitosamente, de falar aos colegas, em especial às assessorias, que muitas vezes não estão presentes, mas acompanham dos gabinetes, que seria interessante tentar, na medida do possível, fazer projetos claros, objetivos, ouso dizer até mesmo curtos. Porque existe um mito de que projeto bom é projeto longo, é projeto com frases complexas. Quem fala isso não sabe de lei, né? Quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais taxativo for o projeto de lei, mais segura é a lei. É muito importante para quem está construindo um artigo de lei, ler aquele texto e se colocar no lugar de pessoas das mais diferentes regiões, das mais diferentes profissões, das mais diferentes situações sociais. Por quê? Porque a lei, ela não é feita apenas para o juiz, por exemplo, aplicá-la, né? Cobrar a sua observância, aplicar a sanção prevista. A lei ela é feita para que as pessoas mais simples compreendam o que elas estão proibidas de fazer, o que elas estão autorizadas a fazer, dependendo da seara, que tipo de punição elas vão receber na hipótese de elas não observarem a norma que está prevista naquela lei. Então, se nós construirmos um texto de lei muito complexo, muito rebuscado, muito poluído por várias palavras, nós não vamos conseguir chegar ao objetivo primeiro, que é trazer clareza para a norma. Nesse sentido, eu faço algumas ponderações, solicitações. Não é necessário, na lei a ser criada, repetir o que já está escrito na Constituição Federal, na legislação federal ou nos tratados internacionais. Eu percebo, às vezes, que a pessoa, com o intuito, vamos dizer assim, de tornar a lei mais sofisticada ou de trazer alicerces para a norma que quer criar, a pessoa se reporta a tratados internacionais, transcreve os artigos. Só que isso, nas regras de hermenêutica ou de interpretação da lei, isso acaba gerando confusão na hora de você querer entender o que a lei pretendeu. Porque é princípio básico de interpretação legislativa que a lei não traz palavras inúteis. Se a lei não traz palavras inúteis, o intérprete vai tentar compreender por que foi que o legislador repetiu o que já estava na Constituição, o que já estava na lei federal, o que já estava num tratado internacional que foi, vamos dizer assim, adotado pelo nosso país. Então, eu tenho pego vários projetos e eu sei que isso não vamos dizer assim, isso não ocorre aqui só na casa, isso ocorre em outras assembleias, no próprio Congresso Nacional, eu tenho consciência disso, que repetem textos de outras normas, findando a gerar confusão. Então, o que está na Constituição Federal, está na Constituição Federal. Claro que nós temos que conhecer para não criar aqui embaixo nenhuma norma conflitante. A mesma coisa com relação à legislação federal.
mas nós não devemos e nem podemos repetir. Uma comunicação, só para completar o raciocínio, Excelência, pode ser? Para completar, senhora. Muito obrigada. O que está nestas normas postas? Uma outra solicitação, né, que obviamente ninguém precisa atender, né, eu estou fazendo isso para não me omitir. Não é adequado, numa norma, estamos tratando das normas estaduais, prever assim, o Estado, o Poder Executivo ou as autoridades ficam obrigadas a cumprir o que está escrito na Constituição Federal. Existem alguns projetos com essa dinâmica, criando uma lei estadual, obrigando as autoridades a respeitarem o que está na Constituição Federal. Isso não é necessário, porque, por óbvio, todos os cidadãos, autoridades ou não, têm a obrigação de respeitar a Constituição Federal e a legislação federal. Então, é importante, na hora de criar a norma, além de tentar observar essa necessária clareza, conhecer as outras normas que tratam da mesma matéria e criar uma norma clara, objetiva, curta, né? Tratando apenas do que já não é tratado em outra norma, para não gerar essa confusão na hora da interpretação. Então, quanto mais tiver consciência da importância dessa objetividade, melhor. Um outro ponto para encerrar. Eu vou, em alguns momentos, voltar a falar sobre essas questões, porque eu considero que são importantes e podem ajudar todos nós, né, nesse trabalho tão difícil que é o de legislar. É comum projetos serem apresentados sobre a mesma temática aqui na casa. Alguns, Excelência, são praticamente idênticos. Então, seria de bom alvitre, antes de apresentar um projeto, pedir para a assessoria ou no próprio serviço da casa, fazer um levantamento se já não tem outros projetos sobre o tema. Eu sei que o regimento prevê o apensamento ou a juntada, tem até uma disputa aí qual seria o termo adequado, dos muitos projetos que versam sobre o mesmo assunto. Entretanto, isso acaba gerando uma dificuldade no andamento dos PLs. Para concluir, senhora. Vou concluir. Então, seria importante tentar evitar apresentar. Porque o que acontece? Ou a gente acelera o andamento do mais novo, ou atraso do mais antigo. E se o colega tem o desejo de que aquela matéria seja efetivamente aprovada, pode fazer uma moção apoiando o projeto do outro colega. Então, assim, são algumas observações, eu estou anotando várias, e no decorrer eu vou tomar a liberdade de trazê-las, única e exclusivamente com o objetivo de auxiliar, tá? Não com o objetivo de interferir na liberdade parlamentar de cada qual. Agradeço imensamente a atenção, senhor presidente. Grande expediente.